E muito obrigada, doutora Renata, por estar aqui nesse momento. Eu quero só falar um pouquinho aqui do currículo dela, que eu acho muito interessante antes da gente apresentar. A doutora Renata ela é formada em medicina pelo Centro Universitário do Maranhão, Unicelma, com residência médica em cirurgia geral pelo Hospital de Alta Complexidade Dr. Carlos Macieira, da Secretaria do Estado do Maranhão, pós-graduada em ginecologia pela Sociedade de Ginecologia e Mastologia do Rio de Janeiro, em conjunto com a Unirio, pós-graduada em endometriose e cirurgia minimamente invasiva no Hospital Sírio-Libanês, coordenadora da pós-graduação de ginecologia regenerativa da Associação Brasileira de Ginecologia Regenerativa e Estética Funcional, atua em estética íntima desde 2018, palestrante com palestras ministradas nacional e internacionalmente, CEO do Grupo Renato Parente, Núcleo Medicina e Bem-Estar e Núcleo Estética e Saúde Pélvica. Gente, eu tenho um prazer aqui. Doutora Renata, muito obrigada. Gente, agora eu não sei para onde é que eu olho, se é para casa, é para lá. Para a câmera lá? Ah, tá. Porque assim, a primeira vez, né, a gente fica um pouco atrapalhada. Bom, eu primeiro quero agradecer a doutora Renata Parente, que hoje nós vamos falar de um assunto que é estética íntima, que é muito íntima, e ela é uma pessoa assim, ideal para falar com a gente, quebrando tabus. E agora eu passo a palavra, doutora Renata. Muito obrigada, viu, por esse sábado aqui, para a gente conversar com mulheres em um tema bem íntimo, né? Eu agradeço muito ao convite. Eu sou uma pessoa que eu abraço todos os convites que a vida me apresenta, até porque, como eu sempre falo, de nada adianta o maior conhecimento do mundo se ele não for partilhado, né? Então, é com muito prazer, com muita felicidade que eu estou aqui hoje para conversar com várias mulheres sobre essa questão da estética íntima. Mas eu sempre falo que antes mesmo de falar sobre estética íntima, eu sempre faço um convite a todos que estão assim, assistindo aqui online, que estão aqui presentes, a um convite ao autoconhecimento. Né? Nós, como mulheres, ao longo aí de todos esses anos, nós começamos a ser mais esquecidas, né? E hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente realmente nós já estamos aí bem posicionadas, nós já estamos realmente buscando, né, os nossos direitos, nós estamos aí dentro do mercado competindo realmente com o homem de igual para igual. Eu, como mulher, sempre estive inserida em um ambiente muito masculino, porque eu venho de uma residência médica que é a cirurgia geral. Então, são muitos homens. Mas, se eu puder falar para vocês, eu nunca me senti diminuída em nenhum momento por ser mulher. Basta a gente saber do que a gente quer naquele momento, a gente se colocar para a gente buscar o que a gente deseja como propósito de vida também. E sem mimimi, né? Então, assim, não é porque a gente vai ter menstruação, não é porque a gente vai ter filho em casa doente, a gente vai ter sim. Mas a gente sempre tem que ter ali a nossa força de vontade, os nossos propósitos, né? Então, mesmo na residência de cirurgia geral, eu já era casada, já tinha filhos, né? E assim, eu era a chefe da residência dos residentes, né? Então, assim, isso a gente vai conquistando quando a gente vai se posicionando, né? E claro que eu tive filho com febre em alguns momentos, né? E a gente fica naquela questão de realmente se dividir como mãe e como profissional, mas em nenhum momento o fato de ser mulher vai te colocar limites na sua vida profissional e nos seus sonhos, né? Então, hoje em dia a gente realmente tem esse posicionamento, mas o que a gente tem observado também é alguma perda de valores que a gente precisa resgatar para a mulher também. Então, os valores realmente da feminilidade e também resgatar a questão dos nossos valores como mulher, né? E quando eu falo os valores como mulher, é a gente voltar os olhares para a gente, porque mulher tem mania de cuidar de tudo e de todos e se colocar em terceiro plano. Mas a gente tem que estar muito bem com a gente para que a gente possa cuidar bem de todos os que estão à nossa volta. E às vezes a gente acaba se esquecendo um pouco de cuidar da gente. Quando eu falo sobre resgatar ali o que a gente perdeu ao longo do tempo, é voltar esses olhos para a gente, para o nosso interior, e também te convidar a uma aula de autoconhecimento. Geralmente as mulheres não param e olham para a região íntima em nenhum momento da vida. Até hoje, né, que a gente está conversando sobre estética íntima, conversando sobre a região íntima, e aí algumas mulheres vão chegar em casa e vão dar aquela olhadinha lá embaixo
para ver como que tá, se tá tudo bem, se não tá, o que ela acha que pode melhorar, né? E dar um oi para quem ficou esquecido durante muito tempo. E isso não é culpa nossa, né? É culpa da nossa criação e da sociedade que a gente cresceu, né? A gente sempre foi ensinada ali, menina, não toca aí que é feio, não mexe aí que é errado, né? E não é errado, é uma parte nossa, é uma parte íntima que a gente precisa conhecer também. E quando a gente fala de região íntima, primeira grande dúvida, as pessoas chamam de vulva, chamam de vagina, como que é o nome mesmo, né? Quando a gente mostra que é a parte de fora, aqui é a vulva, né? Então tem gente que chama de vagina, é errado. A primeira premissa de erro é essa daí, a gente não se conhecer dessa forma. A parte que a gente olha do lado de fora, que a gente bota o espelhinho e consegue visualizar, é a vulva. O canal vaginal, que é aqui onde tem a relação, onde passa o bebê, aí sim a gente chama de vagina, o canal vaginal, tá certo? Na nossa vulva, a gente vai ter aquela parte que é gorduchinha, né? Geralmente é assim, né? E aí tem essa parte gorduchinha, que são os grandes lábios. Muitas mulheres me procuram dizendo assim, doutora, porque os meus grandes lábios são muito grandes. E, na verdade, não são os grandes lábios. São os pequenos, que são esses aqui que ficam do lado de dentro, que eles ficam maiorzinhos, mas como a gente não aprendeu nem os nomes das nossas partes íntimas, a gente acaba falando de forma errada. Mas os grandes lábios são esses gorduchinhos que ficam do lado de fora. Aqui ao meio a gente vai ter os pequenos lábios, que são esses dois aqui, que eles podem ser maiorzinhos mesmo, que a gente chama de hipertrofia, de pequenos lábios. E aqui em cima, esse chapéuzinho aqui é o capuz clitoriano, tá? Esse capuz aqui, ele cobre o clitóris, que quando a gente puxa o capuz, a gente vê aqui o clitóris, tá? Mas o que vocês vão ficar chocadas agora é que o clitóris, ele não é só essa pontinha que a gente vê aqui fora. O clitóris, ele tem toda uma estrutura, ele é um órgão totalmente especializado e tem como única função dar prazer para a mulher. Ele tem mais de 8.000 terminações nervosas. Então, a gente tem que ter atenção para o clitóris, porque não foi à toa que Deus colocou um órgãozinho tão especial desse na mulher. O clitóris, ele é bem maior do que a gente acha, né? Então, assim, ele fica todo aqui dentro do canal vaginal e olha o tamanho real do clitóris, né? Olha tudo que compõe aqui o clitóris. Isso tudo é o clitóris, mas o que a gente vê é essa pontinha que fica ali fora, essa pontinhazinha aqui. Mas aqui é a glande do clitóris, o corpo clitoriano, aqui a gente tem a crura e aqui o bulbo vestibular. E tudo isso faz com que a gente realmente consiga ter prazer durante a relação. Porque é tão importante que a mulher sinta prazer durante a relação. É durante a questão da liberação de substâncias ali, do orgasmo, que a mulher tem aquela sensação de querer viver novamente aquela experiência positiva. Porque nós somos realmente, né, voltados a viver experiências positivas. Então, ninguém coloca o dedo na tomada 2 vezes. Então, se a pessoa colocou o dedo na tomada, levou um choque, mesmo que seja uma criança, ela já cria ali dentro da cabeça dela que aquilo é uma experiência negativa, que ela não vai viver aquilo de novo. Então, nós seres humanos somos assim. O prazer ele é fundamental para criar aquela experiência positiva, liberar ali serotonina, liberar ocitocina, que são ali substâncias que são maravilhosas para o corpo, liberar endorfinas, para que você sinta essa experiência positiva e queira vivenciá-la novamente. Então, quando uma mulher me procura falando que está sem libido, sem vontade de ter relação com seu parceiro, porque ela está sentindo muita dor durante a relação, isso é normal. Ninguém vai querer ter relação sentindo dor. Ninguém, na sua sã consciência, vai querer ter uma experiência negativa em sua vida de livre e espontânea vontade. Então, a gente precisa verificar o que está acontecendo com essa mulher para que a gente quebre esse ciclo de dor e então ela volte a ter uma experiência positiva na relação, para que ela tenha prazer novamente e assim reestruture a sua qualidade de vida sexual. A qualidade de vida sexual ela está intimamente ligada à sua qualidade de vida geral, né? A OMS ela já vê a questão da qualidade de vida sexual também como uma coisa muito importante para o ser humano
o conjunto do ser humano na sua vida. Então, a gente tem realmente que voltar os olhares para isso também. Então, na estética íntima, eu ajudo muitas mulheres a realmente resgatar esse prazer e também esse olhar de carinho para ela, né? Então, se você fala muito, você tem que se olhar e você tem que se amar. A libido da mulher está muito ligada à forma com que ela se vê, à forma como que ela está naquele momento. Diferente do homem. O homem, ele quer relação sexual de qualquer forma. Ele quer porque ele está estressado, porque ele está triste, porque ele está feliz, porque ele está nervoso. Tudo ele vê a relação sexual como uma válvula de escape, porque realmente é prazeroso. Quando tiver o orgasmo, tem a liberação de diversas substâncias que vai trazer essa calmaria, esse aconchego, essa felicidade, essa plenitude. Mas nós, mulheres, não fomos educadas dessa forma, a ver a relação sexual como uma fonte de prazer mesmo. Né? Então, a gente precisa ver também como uma fonte de prazer para a gente. Né? A relação sexual, ela tem, sim, o intuito unitivo, o intuito procriativo, mas também é muito importante para que você tenha realmente essas experiências positivas com a liberação dessas substâncias dentro da corrente sanguínea e você fica bem mais motivada no seu dia a dia também. Então, na estética íntima, muitas mulheres se olham de uma forma, falando da estética íntima, né? Se olham de uma forma, elas dizem assim, ai, doutora, eu não quero nem olhar para a minha região, é muito feio. Então, assim, como que você vai se amar? Como que você vai ali ter, primeiramente, né, começar a ter ali aquela libido com você se você não está se amando? O que te incomoda? Vamos conversar. Às vezes, é o pequeno lábio que está maiorzinho e ela queria diminuir. E a gente pode fazer isso com a cirurgia íntima. Às vezes, é um escurecimento da região, que ela está incomodada, está ficando um pouco insatisfeita, com vergonha, apagando a luz do ambiente para poder ter relação com o seu parceiro. E a gente pode estar melhorando através de vários tratamentos que existem para clareamento íntimo. A gente pode também, às vezes, é uma paciente que ela está na pós-menopausa. Pós-menopausa, uma paciente pós-parto, em que ela começa a ter a lubrificação vaginal comprometida. Então, com a lubrificação vaginal comprometida, ela tem experiências dolorosas da relação. E a gente pode estar recuperando essa lubrificação com o uso do laser íntimo. O laser íntimo, ele é um tratamento em que a gente faz dentro do canal vaginal, aqui no canal vaginal, para que a gente possa melhorar a mucosa vaginal, que com o envelhecimento vai ficando mais fininha e vai perdendo muitas funções, inclusive a função de lubrificação. E sem lubrificação, fica mais difícil a paciente sentir prazer durante a relação. As sessões elas são realizadas em consultório. A gente faz a sessão, são 3 sessões com intervalo de 30 dias, e com esse tratamento a gente consegue manter uma lubrificação muito boa para a paciente ao longo de 1 ano. Né? Esse tratamento com laser, eu sou apaixonada por ele, principalmente quando a gente fala sobre aquelas mulheres que já sofreram, por exemplo, com câncer de mama. Quem daqui, às vezes, não conhece alguém que teve um câncer de mama em uma fase jovem, às vezes com uns 30 e poucos anos. E essas mulheres que têm câncer de mama, muitas vezes, elas não podem usar mais hormônio. E a partir daquele momento, ela vivencia uma menopausa na sua vida. E muitas delas são casadas, isso começa a comprometer a sua relação. Né? São mulheres que tiveram um sofrimento muito grande com toda a doença, às vezes químio, cirurgia, ressecção de uma mama. Então, a gente consegue perceber o tanto que isso vai mexer com a cabecinha dela. E ainda assim, ela começar uma menopausa naquele momento. Né? E não pode fazer o uso de creme vaginal à base de hormônio. E o laser íntimo veio para essas mulheres com, assim, um resgate para elas. Porque através do laser íntimo, a gente consegue recuperar a lubrificação vaginal sem uso de hormônios. Então, as pacientes que eu tenho de pós-câncer de mama que realizam laser, elas são apaixonadas pelo laser. E elas sempre falam, doutora, o laser para mim é vida. Né? Então, eu vejo no consultório, algumas vezes, a gente recuperando aí
a vida sexual de alguns casais que estavam abalados, né, aí durante pós-tratamento de câncer de mama. Recentemente, eu tive até uma paciente que já fazia quase 10 anos que ela não tinha relação com o seu parceiro. E eu abracei ela e falei assim, a gente vai conseguir juntas recuperar essa qualidade de vida sexual. E a gente concluiu o tratamento dela e ela realmente voltou à vida sexual ativa, que é tão importante para o casal. E além disso, uma coisa assim que eu sou apaixonada também, até porque eu tenho a formação de cirurgiã, é a cirurgia íntima. Né? Através da cirurgia íntima, eu acho assim que eu me redescobri com a cirurgia íntima. Né? Na verdade, eu me descobri em uma área que me abraçou completamente. Porque eu falo muito que não fui eu que fiz a escolha da estética íntima. Né? Na verdade, foi a estética íntima que me escolheu. Porque foi uma paciente que me procurou no consultório e que ela chorava muito, porque ela desejava fazer uma cirurgia íntima. Que incomodava muito os pequenos lábios que eram grandes e ela sentia muita vergonha, não conseguia ter relação. Ela terminava os relacionamentos dela porque ela não se sentia confortável para iniciar a sua vida sexual. E ela chorava muito no meu consultório. E naquela época, na verdade, não era no meu consultório agora. Eu trabalhava em um plano de saúde e lá eu fazia parte de cirurgia geral. Então, dentro da minha gama de cirurgias naquele hospital, não estaria a cirurgia íntima. E eu conversei com ela e falei assim, olha, você vai ter que procurar o ginecologista do plano. E ela, não, eu já fui, ele não faz cirurgia. Então, você vai procurar o cirurgião plástico do plano, que lá na cirurgia do cirurgião plástico, ele vai conseguir fazer a sua cirurgia. Mas, se por algum acaso não conseguir, você volta aqui, que a gente vai dar um jeito de conseguir fazer essa cirurgia, eu vou conversar, a gente vai ver o que a gente vai fazer. E aquela mulher foi a responsável por eu estar aqui hoje. Porque ela plantou uma sementinha ali em mim e eu comecei a perceber, gente, nunca imaginei que isso pudesse doer tanto em uma mulher. Porque eu sentia a dor dela. Né? E eu comecei, será que existem cursos que ajude a realmente tratar de uma forma mais específica, né, a cirurgia íntima? E eu fui lá e pesquisei na internet e achei os cursos, primeiramente os cursos em Brasília, que é os cursos do Dr. Paulo, e aí eu já fiz logo todos os cursos do Dr. Paulo. E aí ele me convidou para ser professora do curso dele, comecei a ser professora do curso dele durante uma época. Fui fazer os cursos da Associação Brasileira, e aí fiz os cursos também, e aí me chamaram para ser professora lá, que hoje, atualmente, eu continuo sendo professora lá da Associação Brasileira, e hoje coordenadora, né, da pós-graduação de ginecologia regenerativa, funcional e estética, onde a gente ensina ginecologistas, cirurgiões, médicos do Brasil todo, né, a trabalhar dessa forma bem especializada e voltada para a mulher com esse olhar. Porque muitas vezes eu recebo pacientes no consultório falando, doutora, eu cheguei para o meu ginecologista e falei que eu não estou me sentindo bem. E ele olhou e disse assim, não, mas isso aqui é normal, viva com isso. Basicamente assim. Né? E se ela está se olhando de uma forma que ela gostaria de mudar, por que não realizar aquele desejo para a paciente? Né? Quem sente onde o sapatinho aperta é quem calça. Né? E a cirurgia íntima, toda a parte, né, de, por exemplo, de preenchimento íntimo também, tudo isso é algo que a mulher faz quando ela volta o olhar para ela. Ela não faz porque o parceiro reclama, para poder mostrar para a amiga dela. Não, ela não faz para isso, ela faz para ela. É para ela se sentir bem, para ela se transformar, porque é isso que acontece. A paciente que decide fazer uma cirurgia íntima, ela chega no meu consultório de um jeito. Ela vem e aí muito, assim, como se ela estivesse envergonhada. Muitas choram mesmo por estar abrindo o seu coração para algo que ela nunca tinha partilhado com ninguém. Às vezes são mulheres casadas há mais de 30 anos, que elas não conseguiam sair do banheiro desenrolada na toalha, porque ela não gostava que o seu parceiro olhasse. E o parceiro não ia estar nem aí.
mas era ela se sentir bem. Né? Sabe aquela questão de filme que você olha, a mulher sai desenrolada, sensualiza e tudo. Ela não se sente à vontade para isso. E ela deseja vivenciar isso na vida dela. Que mulher não deseja, né? Se sentir maravilhosa. Então, quando a gente faz a cirurgia e ela retorna com 30 dias de pós-operatório, é outra mulher. Eu percebo a mudança interna daquela mulher. E aí tem diversos relatos, né? Ai, doutora, agora eu tô se achando, se sentindo, só quero andar nua dentro de casa, o marido tá adorando, né? Assim, ai, agora eu fico me olhando no espelho todo dia, eu gosto de me olhar. E teve uma que me marcou muito, que ela falou assim, doutora, eu agora estou me sentindo mais feminina. Então, assim, resgatar essa feminilidade na mulher é algo que eu achei muito maravilhoso. Né? E essa paciente específica, a paciente tem um carinho super especial, virou assim uma amiga. Depois disso, ela teve uns 2 filhos, né? E isso com certeza impactou ela, né? Porque no momento ali da entrega, no momento da relação, né? Você se sentir à vontade, você se sentir bem, você não colocar limites, né? É algo que realmente vai muito além. Toda vez que você se coloca amarras, seja que essas amarras são feitas por nós mesmas, né? Não são os nossos parceiros. As amarras são feitas por nós mesmos. É a forma como a gente se vê, é a forma como a gente se julga também. E aí essa questão do julgamento, eu falo muito sobre a questão daquela questão de pepeca cor-de-rosa. Né? Muitas mulheres elas têm esse sonho da pepeca cor-de-rosa, isso muito voltado para a questão mesmo da pornografia. Às vezes, né, antigamente tinha aquelas revistas, e aí às vezes um ou outro olhava, e aquilo dali tinha muito Photoshop, né? E esses filmes pornográficos mesmo, eles têm também muito apelo ali realmente de maquiagem, né? Muitas vezes não mostra o que é real. A nossa região íntima, ela tem um tom mais escuro do que a nossa pele, e isso é natural. Né? Então, a pepeca cor-de-rosa existe? Existe. Talvez Nicole Kidman, que é uma pessoa que tem a pele super transparente, branquíssima, é uma mulher que tem os cabelos loiríssimos, que tem os olhos claríssimos. Tudo isso está relacionado com a questão de melanina. Então, é uma mulher que ela não tem muita melanina. Aí sim, ela pode ser que ela tenha uma pepeca cor-de-rosa. Mas nós, brasileiras, a gente tem que fugir dessa irrealidade, né? A nossa vulva, ela vai ter uma coloração mais escurinha do que o nosso tom de pele, e isso é normal, isso é natural. E a gente tem que olhar, se adaptar à nossa realidade e se amar. Né? Não adianta também eu falar que a cirurgia íntima vai entregar padrões que você vê através de um filme, que você vê através de uma revista. Não é isso. A cirurgia íntima não é sobre fazer padrões de beleza para a região íntima. A cirurgia íntima é para tirar o incômodo que a paciente sente naquele momento. Aí o incômodo pode ser nos grandes lábios, nos pequenos lábios, na parte de capuz, o clitóris, que ela acha que é mais aparecidinho e ela quer colocar mais para dentro, porque ela não se sente confortável. Então, a cirurgia íntima é isso. Ela é focada no incômodo da paciente. Ela nunca será para estabelecer padrões de beleza para a região íntima. Porque, como eu sempre falo, o padrão é você se sentir bem. Se você está se sentindo bem, você está dentro do seu padrão. Então, assim, eu sei que eu falo bastante, né? Comecei a falar aqui, não parei ainda. Tem muita coisa sobre essa área da estética íntima, muita coisa mesmo. A gente não abordou a questão também do envelhecimento, né? Que a gente realmente vai envelhecendo, a gente vai perdendo colágeno, estruturação de pele, a gente percebe que a nossa pele vai mudando ao longo do tempo e a região íntima também envelhece. Né? Ela vai perdendo também a gordurinha dos grandes lábios, ela vai ficando mais flácida, e isso pode incomodar algumas mulheres, sim. Às vezes você quer se olhar no espelho, olhar o seu rosto muito bonito. Hoje em dia as pessoas fazem muitos procedimentos estéticos, né? E graças a Deus que a gente tem essa ampla de opções para a gente poder se sentir maravilhosa. Né? E a região íntima também. E muitas mulheres decidem tratar a região íntima até primeiro do que a face, porque às vezes incomoda mais. É o que ela se preocupa mais naquele momento.
E a gente tem muitos tratamentos como tecnologias, a gente tem também preenchimentos, bioestimulador de colágeno, tudo que a gente faz no rosto, a gente faz também na região íntima. Fios, ultrassom microfocado, radiofrequência, tudo isso a gente pode estar usando também para recuperar a estética, né, para estimular colágeno, para devolver volume, qualidade de pele para a região íntima também. Eu sei que é um pouco difícil ter algumas perguntas nesse tipo de evento, mas quem está aí em casa também pode estar mandando pergunta, e quem está aqui, se quiser usar aquela premissa de falar assim, eu tenho uma amiga que ela é assim, 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 eu tenho uma prima, né? Pode usar também esse artifício para tirar a sua dúvida. Eu, mais uma vez, aqui agradeço o convite, né, de estar aqui falando sobre essa área que eu realmente amo, né, e estou aqui aberta a perguntas nesse momento. Gente, quem fizer perguntas, na verdade, assim, né? Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa inovadora. E a educação, e a informação e o conhecimento é tudo. Então, assim, eu aproveitei a oportunidade desse mês de maio, que é mês, amanhã, domingo, Dia das Mães, amanhã é Dia do Enfermeiro. Nós somos uma profissão feminina, 85%, e esse assunto ele é um tabu para todas nós, né? E como ele é um tabu, quanto mais conhecimento, quanto mais informação você tiver, quanto mais você se conhecer como mulher, melhor. Então, a doutora Renata, ela é carismática, é um tema delicado e íntimo, né, que você tem que tratar. E como ela é uma pessoa muito estudada, eu achei que seria bem interessante ela vir aqui na Faculdade de Ana Beretta e falar um pouco para a gente desse tabu que é entre nós e que vai ficar gravado, né? Que embora alguém não tenha vergonha de fazer alguma pergunta agora, mas vai ficar gravado e aí vocês vão ouvir a fala da doutora Renata Parente. Então, o importante na vida é o conhecimento. Você tem que se conhecer, né? Tem que saber que existe e que tem solução daquele problema íntimo que você acha que é um problema e às vezes nem é. Pode ser um problema para você, né, doutora Renata? Às vezes já teve alguma paciente lá que nem tinha problema, né? Achava que tinha, né? Já surgiu algum caso? Sim. Eu já tive algumas pacientes, são 2 casos assim que a gente sempre tem que ter os olhos bem atentos, né? Primeiro, pacientes que possuem algum tipo de dismorfismo, né? Paciente que possui dismorfismo, que é o quê? Ela se olha de uma forma diferente. Sabe aquela paciente aquela mulher que às vezes ela já está anoréxica, mas ela se olha gorda? Então a gente tem que ter os olhos atentos para isso, para quando a mulher ela se olha de uma forma errada, né? E como distinguir isso, né? Tem algumas mulheres que falam assim, a minha região íntima ela é muito feia, ela é muito isso e aquilo. E aí é um momento em que eu realmente sento e aí eu dedico um tempo especial para aquela mulher, para que eu consiga recuperar o amor próprio dela, para que eu consiga tentar recuperar uma visão mais com mais amor sobre si. E nesses momentos, são momentos que particularmente eu consigo mostrar algumas fotos de procedimentos que eu já fiz, por exemplo, de antes e depois, mas não no intuito de mostrar o trabalho em si, né? Olha como ficou diferente, não. Dificilmente eu faço isso, mas para essas mulheres eu faço no sentido dela enxergar que existem problemas que são muito maiores do que ela está pontuando para ela. Então, às vezes, realmente, pode ser que ela tenha um pequeno lábio maiorzinho e ela queira diminuir. Eu falo, tudo bem. Mas eu só queria te dizer que a pontuação, assim, o peso que você está dando para isso é um peso que ele não está coerente com a realidade. Vem aqui que eu vou te mostrar uma coisa. E aí eu começo a mostrar para ela algumas mulheres que têm uma hipertrofia bem importante. Né? Hipertrofias, às vezes, que vão até 7, 8 centímetros de afastamento do introito. Então, são mulheres que, por exemplo, no lugar do pequeno lábio ficar aqui, ele vem até aqui, né? E aí eu mostro para ela essas realidades e ela, nossa, doutora, eu nem sabia, assim, para mim. Porque é muito aquela questão do comparativo. Às vezes essa mulher veio de uma ideia, de uma revista que ela olhou, de um filme que ela olhou, e aí ela imagina que ela é uma coisa absurda, que ela é algo que é muito feio, que isso e aquilo.
E não é, né? Aquela é a anatomia dela. Mas, claro, quer melhorar alguma coisinha? Pode melhorar? Pode. Mas mesmo que a gente melhore, a gente tem que mudar essa visão dela, né, sobre si, para que ela possa se olhar com mais amor e com menos julgamento da sua forma, né? E um outro caso, caso, por exemplo, de mulheres que às vezes me procuram para realizar algum procedimento estético íntimo, seja cirúrgico ou não, mulheres que estão passando por algum problema no casamento e que elas estão ali naquele fio de esperança de salvar o seu casamento fazendo uma cirurgia íntima. Né? Então, assim, nesse momento eu também dedico bastante o meu tempo para essas mulheres e converso com elas sobre isso, que não vai salvar o casamento dela. E aí é um momento que eu amo, eu digo assim, é um momento que eu amo porque é quando eu consigo agir além da medicina. É quando eu consigo agir ali, pedir o apoio do Espírito Santo e dizer assim, me unge e me ajuda a ajudar essa mulher. Para dizer para ela que o problema do casamento dela não é isso. Aí a gente começa a conversar, vamos ver como é que foi, o que é que aconteceu, às vezes é uma traição. E aí nós mulheres, a gente começa a pensar mesmo, será que tem uma coisa de errado comigo? Será que a outra é melhor, isso e aquilo? E muitas vezes não é aquela questão da traição, aconteceu e tudo, mas antes tinha muita coisa que estava errada. Às vezes era a questão da atenção, que do decorrer do dia a dia, aquelas tribulações, estava comprometida. Às vezes a gente dedica a nossa atenção para o nosso trabalho, a gente dedica a atenção para os nossos amigos, e a gente esquece da atenção dentro da nossa casa, às vezes para os nossos filhos, para o nosso parceiro. Né? Então, assim, a gente tem realmente que estar comprometida com o nosso relacionamento. E essas mulheres, quando me procuram achando que vão salvar por conta da cirurgia íntima, eu barro logo um pé no freio e digo assim, de jeito nenhum. Primeiramente, a cirurgia íntima vai poder namorar com 30 dias. Então, o relacionamento está por um triz, vai ficar 30 dias de molho. Não é assim. A gente conversa e tudo. Eu tento muitas vezes, assim, ver o que ela pode fazer de propósitos diferentes dentro do relacionamento dela para que eles possam se recuperar como casal, né? Mas são esses dois tipos específicos que realmente a gente barra e fala, não é por aqui, não é dessa forma. E aí eu queria só, eu sei que a gente já está, né, terminando, como a gente está fazendo também, né, esse bate-papo aqui voltado para as mães, né? Eu sou apaixonada pela maternidade, eu sou mãe de 5 filhos. Então, tem 4 que já está aqui pelo mundo, por esse mundão, e um que está aqui dentro. Né? Então, assim, hoje em dia, nós mulheres, a gente tem uma grande questão na nossa vida, que é a questão da maternidade. Né? Muitas mulheres estão optando até mesmo por não ser mães. Né? E muitas vezes essa opção não é uma opção que ela está tomando de uma forma totalmente consciente. Muitas vezes é a questão do medo, né, que a gente vai que vai crescendo dentro da mulher, o medo de não ser capaz, o medo de não ser perfeita, o medo de não criar filhos perfeitos, o medo de não criar filhos que vão ser vencedores, o medo, né? E para quem está assistindo e para quem está aqui, eu queria dizer assim que a gente não pode se guiar pelos medos, a gente tem sempre que se guiar pela nossa fé. Né? Então, o medo vai ser algo que vai estar sempre presente no nosso dia a dia. Se a gente chegar aqui, abrir o olhinho, logo que a gente acorda, abrir o olhinho, a gente tem um medo de morrer. E aí, levanta da cama ou não levanta? Medo de morrer a pessoa. Não, se eu levantar, o carro vai me atropelar no meio da rua, eu vou morrer. A pessoa nem levanta. Né? Então, assim, a gente tem que ser guiado pelos olhos da fé. A gente tem que ter a fé que a gente tem um Deus que está ali guiando, que está ali sempre nos cercando e que está dando o nosso piso a todo momento. Né? Então, quem ainda... não sei se eu vou ser mãe, o mundo está muito difícil para ter filhos. Tá difícil, tá. Eu acredito que sempre foi difícil. As nossas mães, as nossas avós tiveram as dificuldades dela e a gente vai ter as nossas dificuldades também. Né? O mundo aqui é isso, o mundo é dificuldade, o mundo às vezes é sofrimento também. A nossa eternidade que vai ser tranquila, né? Sem dor, sem sofrimento, felicidade, alegria. Esse mundão aqui é realmente cheio de tropeços e a gente está aqui também
com a nossa fé para passar por todos esses tropeços. Então, assim, eu estou aqui indo para o 5º filho, né? Vai ligar? A gente não sabe como é que vai ser. A gente não tem essa questão de querer ligar, né? Fazer uma ligação e tudo. Eu queria receber todos os filhos que Deus me colocasse no meu caminho. Isso não foi de agora. Isso foi algo que foi amadurecendo no meu coração, né? Ao longo aí dos filhos que a gente foi tendo. Mas eu amo ser mãe. Não é fácil, né? Muitos valores estão comprometidos na nossa sociedade, mas eu faço uma decisão todos os dias em mostrar os reais valores que eu quero que os meus filhos tenham. Os valores de família, os valores de ser humano, os valores de amor, né? Então, não deixem de ter filhos por medo do mundo que a gente está. Na verdade, a gente precisa que as mulheres tenham filhos, a gente precisa que existam pessoas capazes de mudar o mundo. E a gente só vai ter se a gente realmente tiver pessoas maravilhosas no mundo. E nada melhor do que nós para poder criarmos esse ser humano maravilhoso para que a gente possa deixar aqui de contribuição para o mundo. Então, eu queria dar um feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão por aqui. Feliz Dia das Mães para as suas mamães também, né? E que Deus abençoe esse desejo, né? E a maternidade de cada uma, para que a gente possa fazer escolhas maravilhosas e que a gente possa realmente educar os nossos filhos. E como a gente às vezes escutava, eu escutava muito assim, a gente tem que educar nosso filho para o mundo, né? O filho é do mundo. Não, lá em casa a gente tem a questão assim, a gente educa o nosso filho para o céu, né? A gente educa o nosso filho para o céu, para que a gente possa um dia encontrar todo mundo junto de novo, porque é lá que a gente vai ter a vida eterna. Então é isso. Obrigada. Gente, antes de encerrar, ninguém quer fazer nenhuma pergunta, doutora Renata? Bom dia. Parabéns. Eu queria só uma colocação. Quando se faz o tratamento, se pode fazer tratamentos associados? Vai fazer a rádio, vai fazer a estimulação, a rádio já faz a estimulação, como seria isso? A gente monta planos de tratamento de acordo com a queixa do paciente. Então, tem paciente que às vezes não vai precisar fazer radiofrequência. Tem paciente que ela não quer fazer, por exemplo, ela tem medo de agulha. Então, a gente não vai tratar com o bioestimulador de colágeno, que a gente vai ter agulha no bioestimulador de colágeno. Aí a gente trata mais com tecnologia, radiofrequência, ultrassom micromacrofocado, para a gente poder recuperar a flacidez local. Mas, se não, a gente pode fazer os preenchimentos com bioestimulador de colágeno. Mais alguém, gente, quer fazer alguma pergunta? A melhor forma de tratamento para ressecamento vaginal, né, que a gente dispõe hoje em dia, é o laser íntimo, em que a gente vai fazer as sessões de laser íntimo para melhorar essa mucosa, que é o que reveste ali, né, o canal vaginal, para melhorar essa lubrificação. Mais alguém, gente? Não, hoje em dia eu faço as cirurgias, praticamente 100% das cirurgias na clínica. A gente tem uma sala para a gente fazer os procedimentos, eu faço com anestesia local e eu uso laser cirúrgico para fazer o procedimento. Mais alguém? Gente, eu queria agradecer aqui a doutora Renata. Doutora Renata Parente, é um desafio, né, para nós mulheres falar sobre esse assunto. É um tabu falar sobre esse assunto, mas quanto mais falarmos, a gente, conhecimento, como eu falei na primeira fala, né, é super importante. Eu quero parabenizar também as mães. Eu sou mãe, né? Maíra, minha filha, está na plateia. É advogada da mamãe, trabalha aqui comigo na empresa. Eu tenho Luana, né? E tenho Luciele, minhas filhas. E amanhã também, gente, é dia do enfermeiro. Parabéns, nós aqui, enfermeiros. E eu costumo falar que a enfermagem é uma profissão feminina, a gente precisa desse empoderamento. Vamos ocupar cargos, gente. Esse ano é ano de eleição, não posso deixar de falar, né? É ano de eleição, eleição para prefeito, para vereador. Muitas demandas nossas, precisa da Câmara de Vereadores, precisa da Assembleia, precisa do Congresso, e a gente precisa ocupar os nossos cargos dentro dos nossos conselhos de classe, né? Essa fala precisava ter, né? Então, o empoderamento feminino ele é muito importante a partir do momento que você se conhece, você precisa se conhecer.
É esse um dos motivos que eu trouxe a doutora Renata Parente, uma médica visionária, que sabe tratar a intimidade das mulheres com muita leveza, com muita dedicação. E é isso que a gente quer, né, garotas? A gente quer o nosso empoderamento a partir do momento que a gente conhece o nosso corpo. Depois a gente vai bater fotinha. E nosso presente para a doutora Renata, Dia das Mães amanhã. Muito obrigada, doutora Renata, viu? Obrigada. Carinho todo nosso para você. Espero que você tenha gostado. Foi com muito amor que eu fiz tudo isso. Amei.